usá-lo, Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo possa falar através da sua vida, do seu testemunho, da sua mensagem. Fale, Senhor Jesus, usa a vida do Teu servo aqui esta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que responsabilidade. Sempre será responsabilidade compartilhar a palavra de Deus. Eu sempre peço para Deus não deixar eu despregar o que já está pregado. Entendeu? Eu sempre peço para Deus, por favor, Deus, não deixa eu despregar o que já está pregado. A palavra de Deus já está escrita. E infelizmente, nos nossos dias, não se lê mais a palavra de Deus como deveria. E toda vez que é me dada essa incumbência, eu temo e tremo. Porque assim como o Evangelho veio para salvar pessoas, se não pregar o Evangelho, a gente pode colocar pessoas a se perder. E fiquei pensando ali, durante todo o período, o que é que o Senhor quer que eu compartilhe com a igreja? Queria que você abrisse a Bíblia em Ezequiel, capítulo de número 37. Eu preguei em alguns lugares essa palavra um domingo atrás, 2 domingos atrás. Eu tive o prazer de pregar numa igreja batista. Tem 20 anos que pastoreio a casa de Deus e acho que dá para contar os dedos das mãos o dia que eu faltei de domingo à noite na igreja. Né? E essa igreja batista, a gente fez parte de algumas linhas da história daquele lugar. E foi lá que a primeira vez eu vi minha namorada lá. Aí eu falei assim, eu vou lá só para agradecer. Então foi lá que eu vi a Regina. A moça mais bonita. Aqui tinha um grupo de moças bonitas. Um grupo de moças bonitas entre os rapazes bonitos, mas tinha uma bonitona aqui. Do lado, minha namorada ali. E a primeira vez que eu a vi, ela cantava no grupo, o grupo da família dela. Aí eu falei, que pena, o grupo vai acabar. Falei, eu vou acabar com o grupo, ó. Porque eu olhei assim, o grupo todo cantava bem, né? Mas a nega, quando canta, meu Deus do céu. E como eu gosto de música, eu disse assim, eu preciso casar, na minha oração, lá nos meus pedidos para Deus, né? Preciso casar com uma mulher que pelo menos goste de música. Se cantar, vai ser melhor, porque aí eu fico só atrás, tentando tocar meu instrumento, e ela vai... Eu sempre digo que a cantora é a Regina. Né? E completou 20 anos que nós assumimos o compromisso de, na alegria, na tristeza, na dor, até que a morte separe. E desse relacionamento lindo, nós temos 2 filhas. Que pena que Ruth e Yolanda, e Ruth não pôde vir aqui. Né? Yolanda é o nosso desafio. Há 12 anos atrás, nasceu com síndrome de Down. E
Os médicos disseram tudo que eles podiam dizer. No meio das palavras deles disseram: e não alimente expectativa, porque essa criança não vai vingar. Mas a última palavra é o doutor dos doutores que fala. Yolanda, então, hoje tem 12 anos, canta, dança. Só não é afinada que nem a mãe. Brigou com todos os tons. Brigou, não tem. Ela disse para mim: não, eu sou cantora. Fala, tá bom. E canta com entusiasmo, conhece a métrica musical, vai dentro do ritmo, sabe até as introduções, os meios, os especiais da canção, mas para cantar dentro do tom, ela inventou um novo tom. Inventou, porque já procurei, tentei achar, não consegui. São 12 graus na música, ela perdeu todos, assim, tipo, não consegui. Aí, mas ela disse assim: mas em compensação, eu sei dançar. Aí eu falei: isso aí, vou te contar. Isso aí Deus deu para você esse dom mesmo. E ela mesmo inventa a coreografia, ela mesmo ouve a letra e cria, faz toda uma composição, coreógrafo, assim, enfim. Coisa incrível, eu fico vendo, depois tem tudo a ver mesmo. Aí eu disse: como Deus faz, como Deus realiza. E Ruth, né, que coloquei como Ruth Maria, porque Ruth eu já coloquei logo o nome da sogra na frente, porque diz que sogra não presta, né? A minha valeu muito, gente. A minha era uma mãezona, me ensinou a comer verduras. Eu não comia verdura em casa. Aí minha mãe disse assim: você vai comer na casa da sogra. E aí é verdade. Aí quando chegava lá, eu pensava que ia ter uma picanha, aquele negócio dela, disse assim: só tem jiló. E eu disse: jiló é bom? Disse: como pra você ver. E eu aprendi a comer jiló, é bom demais. Que delícia, comida de qualidade. Falei: não. E coloquei também Maria, porque é uma mulher, minha mãe completa 10 anos esse ano, sou resultado dos joelhos daquela mulher. Eu sempre digo para meu pai que foi um homem privilegiado, 44 anos dormindo com uma mulher santa. A mulher deixou se gastar por nós, orando, clamando dia e noite pelas nossas vidas. Eu digo para Ruth: não deixa eu te chamar 2 vezes. Vou te chamar de Ruth, vem correndo, porque representa 50 anos que minha sogra, mulher de oração, assembleana, daquelas roxas, tá? Oração. E minha mãe, mais 50 anos. Eu disse: olha, as 2 oraram na terra por nós. Então você, quando a gente chamar você está representando as mulheres que oraram nessa terra. Ela fica olhando dizendo: pai? Então, imite suas avós. Glória a Deus. Vamos aqui para esse texto que Deus tem para nós aqui nessa manhã. Todo mundo conhece esse texto. Esse texto aqui sempre eu fiz algumas lembranças para o grupo que preguei lá na nossa igreja, preguei na Igreja Batista, preguei em alguns lugares, e toda vez que a gente olha para esse texto, a gente pensa em lê-lo quando tem alguma situação difícil, agravante. Vai no hospital, tem alguém morrendo, e as pessoas dizem: nossa, a coisa está ruim. Vai lá, pastor, vai lá orar. E a gente ora, pedindo para que Deus avive a pessoa que está passando por aquela questão. A gente sempre usa esse texto para mostrar um grau de dificuldade, de doença, de situações, de aprisionamento, de alguém que está precisando de um consolo, de um conforto. Mas na verdade esse texto aqui, ele é a escrita do fim das pessoas. Está falando de pessoas que perderam a salvação, pessoas que morreram no meio do caminho, que deixaram de viver porque negaram a Deus. Não é uma doença, encontrar alguém com a doença. Esse texto traz um relato de que as vidas, se elas não tiverem um encontro com Deus,
ou se elas tiverem e esquecerem na caminhada de Deus, elas vão se secar. E esse texto, ainda ele é mais assustador do que um quadro de enfermidade que você encontra com pessoas no hospital, ou alguém que está passando por uma luta, porque, contudo, a luta que a pessoa está passando no hospital ainda tem um ar lá. Por mais que seja, olha, é lá na UTI, um maior caos. Se você for visitar alguém, olha, está ruim, está nas drogas, ainda tem vida. Com tudo que o quadro é desesperador, ainda tem vida, porque o quadro desse capítulo é um quadro assim de final, é um quadro terrível, é um quadro que nos chama atenção. Se nós queremos viver 34 anos mais, e a minha oração é essa, pedir que Deus dê mais 34 anos, tá bom não? Tá bom, né? Aí chegar lá, pedir mais 34, meu Deus, e viver. Eu fiquei pensando, vou compartilhar com a igreja, que nós não podemos morrer. Diga aí para o seu irmão, você não pode se secar, você não pode morrer. É responsabilidade sua permanecer de pé, permanecer vivo. Por que eu estou falando? Eu já estou falando o final do texto. É porque, na verdade, eu não sou teólogo e nunca estudei teologia. E outra, por causa disso você não deve estudar, você não deve ir para a Bíblia. Eu prego primeiro, depois eu leio. Eu mudo tudo negócio. Esse cara faz uma bagunça na pregação. Quem for me analisar na hermenêutica, na homilética, enfim, uma vez um pregador me ouviu pregar e ficou assim, com um queixo, com a canetinha, ele olhava. No final, ele me deu nota 4. Falou nota 4. Aí, como ele experiente, naquela hora, né, eu nunca. Falou, sua nota na mensagem hoje é 4. Eu falei, 4 almas? Eu falei, 4 almas? Aí ele disse, não sei quantas almas. Eu sei que você não soube fazer nada nessa mensagem. Aí eu fui embora, né? Fui embora assim, triste com aquele análise. A nota dele, né? Daí, lá pelas tantas, alguém veio correndo atrás de mim e disse assim, olha, se você não tivesse pregado aquela mensagem, eu tinha me matado hoje. Aí eu disse, como é que é? Olha, se você não tivesse pregado aquela mensagem, eu tinha me matado hoje. Porque eu entrei lá naquela igreja, hoje, sentei lá no final, era um policial da rota, e ele não aguentava mais viver a vida de policial. Ele não aguentava mais viver a vida dele na família dele. Nem os cachorros da casa dele queriam vê-lo. Quando ele chegava, o barulho do carro, os cachorros gritavam, saia correndo, se escondia dele. Ele disse assim, eu ia me matar com a minha própria arma de trabalho. Aí o Senhor, terminei, na hora que ele terminou de falar aquilo, eu fui embora pulando. Nem me preocupei que eu tirei 4. Fui pulando de alegria. Porque tem muita gente tirando 10 na mensagem, mas não está salvando ninguém. E se você não entender nada dessa mensagem, eu sei que essa igreja tem seminário. Vem aqui, pede para o pastor Lene, pastor Gerson, os teólogos da igreja, fala assim, dá para você pregar para mim de novo? Se você não entender nada que for pregar, está escrito aqui, e é do jeito que está, e acabou. Amém? E pronto. Eu não vim aqui, o que eu vou agradar os irmãos lá? Não. Eu disse aqui, enquanto a gente ministrava, que nós precisamos de Deus. Deus não precisa de nós. Quem precisa de Deus somos nós. E Ele nesta manhã quer nos alertar que nós não podemos viver em seguidão. Amém?
Que nós temos, não é porque o irmão não faz, não é porque o irmão não ama, não é porque o irmão não vive, não é porque o irmão não vem para as reuniões. Você tem que vir. Você é responsável. Nesta manhã, Deus agora está falando com você. Eu estou te alertando que você não pode viver em sequidão. E se você está em sequidão, eu quero dizer para você que há uma esperança para Deus mudar a sua história nesta manhã. Você vai sair daqui vivo. Você vai daqui dizendo: é bom viver, é bom te servir, eu vou te servir. Aonde eu for, as pessoas saberão que o Senhor me deu vida. Está escrito aqui nesse texto que a mão, veja que texto incrível, a mão do Senhor veio sobre mim. Sobre quem? Sobre o Ezequiel. Imagina a mão de Deus sobre você. Eu fiquei imaginando a mão de Deus. Senhor, por favor, faz isso comigo também. Põe a sua mão sobre mim. Agora, veja que caminhada incrível. Só que aqui nós estamos falando do Ezequiel. Estamos falando de um homem aqui que tem intimidade com Deus. Que sabe quem é Deus. Para mim, Ezequiel é uma representação de Jesus da sua época. Que nós temos medo de sermos chamados de pequenos cristos. Temos medo de ser discípulos de Jesus. Parece que nós ficamos lutando contra o patrimônio. Ao invés de a gente dizer que vive o Evangelho, ao invés de a gente dizer que fomos justificados, ao invés de dizer que a gente ama, ao invés de a gente dizer que nós fomos libertos do poder do pecado, a gente tem medo de falar essas coisas. Deus o tempo todo atrás de nós, querendo entrar em nós, viver em nós, ser o nosso Deus. Parece que nós estamos lutando contra o patrimônio. Tem gente que tem medo de dizer que é santo. Tem medo de dizer que é santo. Você é santo? Não, sou pecador. Tudo bem, você era pecador. Ele veio para quê? Veio para te fazer santo. Amém. Isso não foi eu que inventei, gente. Eu sei que quando se prega sobre temas como esse, toda vez que a gente vai fazer algum tema na igreja, eu sempre falo assim, vamos colocar temas para fazer a igreja repensar. As mulheres se reuniram agora, nesse último final de semana, eu cedi o domingo também, falei, vai no vapor aí, tá na quinta, sexta, sábado, fecha no domingo. Aí a Regina, orando com um grupo de irmãs, decidiu lá, à luz da revelação da palavra, colocar lá assim, prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com o teu Deus. Todos os pregadores que foram lá ficaram com medo de pregar o tema. Nossa, que tema que vocês escolheram. Qual é o tema que nós estamos precisando nesses dias, gente? Qual é o tema? Fala para o Senhor, nós precisamos estar preparados. Você não pode ficar engordado com uma Copa do Mundo. Dê brincadeira pro povo que tá tudo legal. Dê comida pro povo, enche a barriga deles, dê bebida para eles, dê show, dê espetáculo para eles, que eles vão esquecer das coisas. Não se iluda. Não se iluda. Não, vamos fazer o Brasil ser campeão e tá tudo bonitinho. Será que essa é a grande jogada? Já que é futebol? O povo quer colocar de goela abaixo. E nós temos esse ano aqui, ficamos brigando. Olha, poxa vida, o regime militarista, ficamos brigando. Olha, que não sei o que, nós queremos direta já. Agora, nós queremos não sei o que. Aí eu vejo um monte de neguinho dizer, vou votar em ninguém. Vou votar nessa corja. Então quem é que nós vamos colocar lá? Como é que vai ser então? Cadê o papel da igreja? Aí deem jogos para eles, deem divertimento, façam eles esquecerem de todo o problema. Dê divertimento, dê brincadeira, dê comida para esse povo, dê show, dê o que eles querem, vamos distrair eles. E nesse bolo a igreja está junto.
não está atenta, não está atenta para a oração. Daí quando vem um tema desse, prepara-te, ó Wilson, para encontrar-te com teu Deus. E o texto, todo mundo que leu o texto nem quis pregar nele. Por quê? Porque lá está escrito que Deus quer trazer o povo de volta. Por 5 vezes no texto está escrito assim: e eles não se arrependeram. E eles não se arrependeram. Mesmo acabando a água, está acabando a água em casa? Lá na freguesia, já está. Aí esse texto diz assim: eu faço chover na Vila Mariana e seco a freguesia do Ó. Eu faço chover na Zona Sul e seco a Zona Norte. O mesmo texto. É todo mundo, não tem água até para não sei aonde. Nós estamos enfrentando uma seca e todo mundo está assim, ó. Pela demanda de povo que mora nessa cidade, então um monte de coisas estão acontecendo e a igreja de braço cruzado. A igreja esperando o campeonato. Temos que ser hexa. Olha, nós somos a 6ª ou a 7ª maior economia. A mão do Senhor veio sobre mim. Ele me levou pelo Espírito do Senhor. Me levou pelo Espírito do Senhor a um vale cheio de ossos. E me fez andar de um lado para o outro. E vi que o número deles no vale era grande. E estavam muito secos. Quando eu li isso aqui, eu lembrei que quando a gente vai visitar alguém que está por mais passando problemas difíceis, que a gente lê esse texto, ainda não está igual esse quadro. Não está. Por que não está? Porque aqui é um vale cheio de ossos. Cheio de ossos. E aí no versículo 2 diz assim: e me fez andar de um lado para o outro, e vi que o número deles no vale era grande e estava muito seco. Estava muito sequíssimo. No ano que a minha mãe completava 3 anos que falecia, lá na região, o cemitério liga para fazer exumação. Como eu não ia estar aqui em São Paulo, eu disse para um dos meus irmãos: vocês vão lá e façam a exumação. Daí, quando eu voltei da viagem, eu perguntei para eles: foram feitas a exumação e tal? Ah, não, que não sei o que, ninguém foi. Aí quando eu cheguei lá no cemitério, perguntei: queria saber o procedimento. O cara disse assim: nós já jogamos os ossos no ossário central. Aí eu falei: onde que é isso aí? Aí ele disse assim: lá é... por que você quer ir lá? Eu falei: não, quero ter curiosidade de ver como é que é. Aí não, ele, de todo jeito ele não queria me levar lá. Eu falei: não, deixa eu ver como é que é. Queria ter a curiosidade de como que é um vale. Porque achar os ossos da minha mãe lá no meio, nunca mais ia saber qual. A cabeça foi para um canto, o fêmur foi para o outro, os braços. Mas eu fui até lá para ver onde que é o vale. Cheguei lá, vi aquele ajuntamento de ossos. Crânio, cabeça. Ele falou assim: o que você está pensando? Eu falei assim: estou pensando que um dia a gente vai virar isso. Aí ele disse assim: é mesmo. Aí eu peguei, falei assim: só que tem muitas pessoas que já estão secas, que nem esses ossos. E eu falei para ele: você tem Jesus? Ele disse: essa hora você veio me falar de Jesus?
Aí eu falei assim pra ele, cara, eu vim aqui para te falar de Jesus. Porque aqueles ossos que eu estava tentando saber onde vocês jogaram, aqueles ossos não querem dizer mais nada, mas a pessoa que era dona desses ossos, hoje está descansada em Deus. Porque eram os ossos de uma mulher que orou pela nossa casa. Agora, para onde vai o seu espírito? Aonde é que você vai parar? Ele disse, eu lá sei. Eu falei, você vai para o inferno. Se você não... Ele, o quê? Eu falei, você vai para o inferno. E ele disse, o inferno existe? Eu falei, existe. Eu falei, se você não nascer de novo, se você não se converter, se você não... Eu vim aqui para te dizer isso. É exatamente o que esse texto está dizendo. O Senhor manda, leva, pega pelo seu Espírito Santo com a sua mão, leva até o vale, mostra o quadro. Verso 3, tem uma pergunta incrível que Deus faz para mim e para você. E qual é a resposta que nós damos diante dos quadros que nós enfrentamos? Qual é a resposta? Porque o Ezequiel dá uma resposta diferenciada. E muito diferenciada do que nós damos hoje. Qual é a resposta que nós damos diante de quadros que nós estamos enfrentando? Ou de diversos quadros até que a gente já sabe qual será o resultado. Qual é o comum das nossas respostas? Ele me perguntou, quem? Deus. Filho do homem, estes ossos poderão reviver? Se a gente vai visitar pessoas, ninguém merece, né? E ser visitado e chegar lá, dependendo do quadro que dão de notícia, a gente fala assim, isso daí vai morrer. Nem vem me visitar, tá? Ninguém merece. Qual que é a ideia que a gente tem quando a gente encara essas questões? Aqui, o Ezequiel dá uma aula para nós. O que ele faz? O Senhor pergunta para ele, filho do homem, estes ossos poderão reviver? Sabe o que ele responde? Senhor Deus, tu sabes. Amém. Diga aí para o seu irmão, só Deus é quem sabe todas as coisas. Não queira dar um diagnóstico, não queira dar um final, não queira colocar uma resposta. A gente tem mania dessas coisas. É sinal de que a gente se estriba na gente mesmo, que a gente se firma em nossas próprias ideias. Não, meus irmãos, nós temos que depender de Deus. Tem que depender de Deus. Senhor, tu sabes. Quando você não sabe, quem é que sabe? Deus sabe. Diga aí para o seu irmão, Deus sempre sabe todas as coisas. Não dá a sua resposta, não dá o seu achar. A gente tem mania de achar, eu acho que é assim, eu já vi pessoa morrer assim, ele vai morrer, eu já vi, vai acabar esse casamento, eu já vi. Não, peraí, Deus sabe a resposta. Amém. Nesta manhã, o Deus que sabe está presente aqui para dizer que Ele continua sabendo. Aí o que o Senhor faz? Ele devolve para nós. Então, profetiza sobre estes ossos. Aí agora, o Senhor quer saber como é que está a nossa fé. Profetiza sobre esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. O que é que você profetiza? Se a gente não tem Bíblia, vai profetizar o quê? Vai ficar ligando para o pastor, pastor, me fala aquele versículo lá. O pastor, me fala aquele texto, tinha um texto lindo que eu não me lembro agora. Lógico, você não lê a palavra. Daí você vai profetizar o quê? Daí todo mundo fica profetizando pelo cotovelo.
Todo mundo gosta de profecia. Vou lá orar com aquela irmã. Não sei por aqui se tem isso, mas lá na freguesia do ó, vira e mexe, lá tem alguém. Aí eu vou pedir para alguém profetizar alguma coisa para mim. Profecia, gente, está aqui, ó. É Bíblia. É palavra de Deus. Essa é a profecia que nunca vai errar. Você não vai ficar achando, será que foi de Deus ou não foi? É da palavra. Toda a profecia tem que ter base, tem que ter cunho bíblico. Ei, homem, profetiza, usa sua boca agora para profetizar. Imagina a loucura. Hein? A gente já quer desanimar porque vai orar por alguém ainda que está vivo, que ainda tem pele, que ainda tem ar. Está doente, está lá em estado difícil, mas está vivo. Tem gente ainda que não tem doença nenhuma, mas está passando por outros problemas, por outras situações. Nós não falamos, nós não profetizamos, nós não pregamos, nós não anunciamos. Eu vim aqui dizer que Deus quer levantar um exército de profetas que preguem a palavra de Deus. Que em todo lugar que você for, não é aqui, mas eu não sou pastor. Não, o pastor Gerson não pode pregar no teu emprego. Quem tem que pregar é você. Mas lá está um vale difícil. Então amanhã, segunda-feira, chega lá e profetiza sobre aquele lugar. Profetiza a palavra, profetiza para aquelas pessoas, anime as pessoas. Aqui, ó. Está diante de qual vale? Está diante de que vale? Esse vale aqui é um vale terrível. Ossos secos eram muitos, numerosos. Versículo 5 diz: assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Assim, olha a profecia que o Ezequiel deu. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: farei entrar em vós o fôlego da vida e vivereis. Aí, sabe o que é aqui? Vida, gente. Fala aí pro seu irmão, vida você tem uma só. Fala, isso daí é vida. Fala, o que você está fazendo com a sua vida? Está querendo morrer? Essa semana visitou o espelho e diz assim: quero morrer. Tem até aqueles que espiritualizam a oração da morte. O Senhor me leva. Faz até voz de arcanjo e de querubim. Senhor, não aguento mais, Jesus. Me leva, Senhor. A profecia aqui foi para ter fôlego de vida. Está fazendo o que com a sua vida, irmão? Está parando de viver? Fala, seu irmão, você está vivo? Fala, então aproveita a sua vida, dá tempo ainda. Aproveita, ainda nunca é tarde, dá para você fazer o que você não fez ainda, dá para casar. Ô glória! Pastor! As meninas solteiras, ainda tem um varão para vocês! Ô glória! Na freguesia do outro tem muita menina solteira bonita! Sou Jesus! Tem muitos rapazes bonitos, solteiros, de oração! Gratuito ainda. E que ganha bem. Vida! Tá cheio de pessoas morrendo! Vida, gente! Aqui tá falando de vida. Se é seco, o negócio tá tudo seco. É osso, só osso. Quem vai profetizar? Vida! Fala pro seu irmão, não brinque com a sua vida. Sua vida é importante. Sua vida é importante. Ele deu a vida para você viver. Mas o texto continua. Espera aí que nós estamos indo pro final. O texto continua. Versículo 6. Sobre vós, se é vida, fôlego da vida, para viver. Sobre vós porei nervos, farei aparecer carne, estenderei pele, porei o espírito, com letra minúscula, fôlego de vida, em vós e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Grifa isso aí embaixo da Bíblia. Que só quem pode devolver a vida, falando de vida, porque depois vai vir uma outra vida. Qual é? A do Espírito Santo, que comunica com o nosso espírito. Porque nós somos o quê? Nós somos alma e espírito que habita
assim que vocês creem, não? É? Lê aquele livro do Akmani, mas é da editora confiável, editora Vida, Fiel. Poder latente da alma. Vai lá que ele vai dar uma aula do que é alma e do que é espírito. Que espírito é a vida, é isso que o Senhor está devolvendo para você nesta manhã. Porque tem gente dizendo assim, eu não consigo respirar, então para de correr, começa a respirar e vai. Que delícia, estou vivo, glória a Deus. Acordei, procura ver se está saudável. Se não tiver, Ele vai fazer você cuidar desse corpinho santo aí. Porque o templo do Espírito Santo precisa ser bem zelado e tratado. Ele quer te reviver nesta manhã. Para quê? Para colocar o Espírito Santo dele em você, para você continuar pregando o Evangelho do Reino. Esse exército da vila não pode morrer em nome do Senhor Jesus. Esse exército da vila vai ganhar a vila, vai ganhar outras regiões, vai alcançar e vai pregar, porque são comprometidos com o reino, amém, amados? Você não vai virar esses ossos aqui. Isso aqui é tudo para a gente aprender a ter cuidado para não cair. Aí, o Senhor, então, mandou ele profetizar vida, ânimo, e os ossos começaram a se levantar. Versículo 7 diz que a palavra de novo, profecia, profetizei. Usa sua boca para profetizar a palavra. Enche seu coração, sua alma, seu espírito, sua vida de texto bíblico. Diz o versículo 7 que profetizei como me foi ordenado. Porque tem uma relação com Deus. Tem uma comunhão com Deus, uma intimidade com Deus. É isso que eu tenho prezado, é isso que eu tenho buscado como pastor. Eu não quero cair nessa história de que sou pastor, está garantido. Não, eu quero continuar na prática da oração. Gente, sabia que tem pastor que não ora? Quando eu comecei, minha mãe me levava para as reuniões de oração, eu falava, mãe, por que você me trouxe aqui? Só tem mulher? Eu pensava até uma época que oração era coisa para mulher. Porque nem meu pai orava. Eu falava, mãe, nem o pai ora. Por que a senhora quer me levar? Deixa eu ficar com ele. Minha mãe, não, você tem que aprender a orar. Joelho no chão. Joelho no chão, vai. Joelho no chão. E eu ficava lá de olho aberto, vendo aqui um monte de mulher orar. Aquela coisa chata. Como é chato orar. Daí eu entendi. A igreja está morta. Você sabe por quê? Porque o valor mais importante da igreja é a oração, e a igreja não ora. Jesus morreu de que jeito? Orando. Quando Jesus foi preso, Jesus estava fazendo o quê? Orando. O que mais Jesus fazia? Eu nunca vi congresso de oração. Você já viu? Vamos fazer um congresso de oração. Você já viu alguém pagar para ir orar? É tipo congresso, tem que pagar, né? Então, primeiro dia, oração. Segundo dia, oração. É só essa oração, é congresso de oração. Terceiro dia, oração. Quarto dia, oração. Quem vai vir pregar? Todos que vão vir têm que ser comprometidos com a oração. Não tem congresso de oração. Tem congresso para tudo hoje. Só de oração que não tem. Nós estamos ao contrário. Nós não estamos usando a maior ferramenta que é falar com Deus. Nós estamos querendo que alguém que fale com Deus fale com a gente. Mas nós não estamos querendo falar com Deus. Deus não nos consegue achar. Porque geralmente onde nós estamos? O John Piper diz que graças a Deus que inventaram o Facebook. Porque ele diz que agora a igreja tem tempo de orar. Por quê? Porque todo mundo tem tempo de estar no Facebook, toda hora está online, está não sei o que, o povo anda assim agora. Então... Aí ele diz que a igreja não vai ter mais desculpa para orar. Se tem tempo para dar recado toda hora, é no WhatsApp, é no Instagram, não sei aonde, é não sei o que, é rede social o tempo inteiro.
Você ora mais do que se conecta aí de forma virtual? Então nós estamos perdidos. Porque está um vício generalizado. Tem gente fazendo até terapia para ver se consegue deixar o celular em casa. Terapia! Eu vi uma matéria lá que um grupo se reunia para comer uns petiscos aí, tomar uma cachaça. Daí fizeram um teste. Quem atender o celular paga a conta. Aí puseram um celular em cima do outro, em cima da mesa. E aí tava todo mundo assim, conversava um pouquinho e olhava pro celular. Dava uma petiscada e olhava pro celular. Até que um cara não aguentou, foi lá, catou o celular dele, deixa que eu pago a conta. E ficou o tempo todo. Aí todo mundo já pegou também, e aí virou petisco com internet. Aí foram entrevistar esse cara. Ele tava para perder o emprego. Que ele já tinha assinado umas 2 advertências, que ele trabalha o dia inteiro com esse bendito desse telefone na mão. Escravo, gente. Não consegue viver. Não consegue se comunicar. E nós da igreja, tá cheio de doentes também assim. No culto. Tem uns que falam, não, a Bíblia está aqui no celular, tá bom. Mas, enquanto isso a mensagem não está ruim, o cara pega, põe um vídeo no YouTube e fica vendo outro pregador pregar na hora da mensagem. Só que quem vai fazer teu velório é o Gerson Ortega, viu? Só que quem vai te visitar na cama é o pastor Lene, viu? Todo pastor de fora é mais legal do que o pastor da igreja. Já parou pra pensar nisso? Olha que grande mensagem que esse homem pregou. Vem mostrar até pro pastor. Ai. Deixa eu pra lá, vamos ficar aqui no texto. Eu falei, te amo, Deus. Te quero na minha vida, cada dia. Olha, pastor, vou te mostrar uma grande mensagem de um grande pregador. Daí eu olho para Jesus e vejo que Jesus não tinha participação com esse negócio de grande. Jesus dá uma aula fenomenal. Primeiro, uma aula de oração que a gente não se atina para isso. Não ora, não tem. A gente nunca sabe o que Deus quer falar. Por quê? Porque a gente está sempre na televisão, na internet, nos atrativos, aprisionado, ou na agenda da correria, ou não sei o quê. Como é que você está? Estou na correria. Olha, como é que você está vivendo? Estou na correria. Olha, como é que você está amando? Estou amando na correria. Está tudo na correria. A gente quer ir para onde? Se a gente não respira, se a gente não para, se a gente não conversa com Deus. Daí vem alguém querer dizer pra mim, olha, aí tem uma grande mensagem, tem não sei... Ó, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa, eu sei que tem gente séria pregando, como tem muita gente falando tanta bobagem, tem gente procurando o que está por trás, se não está vendo nem o que está na frente. Eu quero que o Senhor me mostre o que está por trás não me interessa, não é da minha conta. Por trás é lá com o Senhor, lá no trono. Eu tenho que me preocupar com o que está aqui na frente. Quando é que o Senhor escreveu aqui dizendo, profetiza sobre esse vale? Coisa de maluco, coisa de doideira. Como é que você vai profetizar para um monte de osso tudo seco? A gente não está nem profetizando para os que estão quase morrendo, principalmente para os que já morreram. Que aqui é esse quadro, irmãos, é esse quadro que não tem vida, que não tem mais ânimo, que não tem mais entusiasmo. É isso que Deus quer fazer comigo e com você nesta manhã. Ele quer nos levantar para dizer assim, eu sou Deus. Diga para este povo que eu sou Deus e ainda faço. Não importa, pode aplaudir para Deus, pode aplaudir, não é para mim não, é para Deus, é Ele que faz. Realiza. Eu vim dizer para você que o Deus da Bíblia continua sendo o mesmo. Nós é que achamos que esse livro aqui está ultrapassado. Ultrapassado está a minha pequena memória.
casa, tem que ter tempo com Deus, ter tempo com o Senhor. Eu tenho buscado isso. Eu tenho buscado querer ter tempo com Deus. Versículo 7, profetizei como me foi ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, olha, começou. Houve um barulho de estalo, e os ossos se uniram, osso com osso, osso com osso. Olhei e vi que os nervos os cobriram, a carne apareceu, e a pele se estendeu por cima deles, mas não havia espírito neles. Então ele me disse: profetiza ao espírito, ao filho do homem, profetize e dize-lhe ao espírito: assim diz o Senhor Deus, ó Espírito, vem dos 4 ventos e assopra sobre estes mortos para que vivam. O Senhor começou a colocar as diretrizes. Ele não disse: eu vou cair fora, que coisa de louco, coisa de maluco. Não, ele começou a obedecer. Nesta manhã, obedeça a voz de Deus, obedeça a voz de Deus. Comece a obedecer a voz de Deus, porque vai ser fácil você obedecer a voz do pastor quando ele pregar. Se você não obedece a voz de Deus, quem você vai ouvir? Ninguém. Aprende que o principal é Deus, depois de Deus o seu pastor, que é Ele que se dedica, Ele que se esmera, se deixa gastar, se dedica para vir aqui trazer uma palavra de Deus para você, que a palavra de Deus é poderosa sim. É poderosa sim. Está cheio de gente gastando tempo na internet para dizer que a Bíblia não é bem assim, mas a Bíblia continua sendo, o eu sou continua se realizando, e o Deus Todo-Poderoso está aqui nesta manhã para te levantar se você está morto. Para a gente ir para a ceia, para a gente ir para o momento, bom seria que todos os dias tivesse uma mesa posta dessa. Bom seria. Jesus prezava a mesa. Amém. Prezava muito a mesa. Ele disse: escolhe um lugar lá. Hoje você é privilegiado, porque tem esse lugar lindo para você estar. Bom, se tivesse bacias aqui, para mim lavar os seus pés, para você lavar os pés do seu irmão. Você já lavou os pés de alguém? Cristo veio dar um maior exemplo para nós. Ele disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Está cheio de gente grande aí querendo dizer: eu quero, vem, me serve. Põe uma porta na culatra para mim entrar. Põe o meu helicóptero aí que eu vou descer, não quero me reunir com esse povo, eles não são dignos de mim. Jesus está aqui hoje, nesta manhã, para sentar junto a essa mesa conosco, para dizer: eu vim ter uma koinonia com vocês, uma comunhão com vocês. E depois vai ter aquela refeição para você gerar comunhão, irmão. Preze isto, para esse exército se fortalecer a cada dia mais. Cada dia mais. Versículo de número 9 diz: então ele me disse: profetiza ao Espírito, ao Filho do Homem. Profetiza e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus. Ó Espírito, vem dos 4 ventos e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado, em obediência. Quando você está em sintonia com Deus, você não tem medo de nada. Quando você está na vontade de Deus, você obedece a Deus. Então o Espírito entrou neles, e eles viveram e se puseram em pé, um exército muito grande. Imagina que coisa incrível. Agora, já pensou se ele não obedece? A pessoa pensa o contrário. É preciso ele falar: eu não vou deixar para outro. É para você que Deus está querendo colocar a fé em exercício. Versículo 11 vai dizer assim: quem são esses ossos? Qual o significado desses ossos? Então me disse: filho do homem, estes ossos são
toda a casa de Israel, são toda a casa da freguesia do Ó, são toda a casa da Vila Mariana. Eles dizem, nossos ossos, olha o que aconteceu, eles conheciam a verdade, aqui que está o caos. Nós não podemos, nesses próximos 34 anos, nesses próximos anos que vêm, esses próximos momentos daqui para frente, nós não podemos deixar o pecado entrar. Nós temos que tratar o pecado com seriedade nos nossos dias, porque senão nós vamos correr o risco de viver esse quadro pintado aqui. Está fora de moda falar contra o pecado. Está cheio de gente dizendo que é assim mesmo, que não tem jeito. Jesus não veio brincar na cruz. Ele veio morrer por mim e por você. Ele veio, nós temos que viver na dependência da cruz. Se alguém te lembrar, você, Joilson, você está lembrando da minha vida do passado? Bem lembrado, que eu era. Agora eu estou em Cristo. Estou crucificado com Cristo. Quem vive agora? Cristo vive em mim. Gente, você tem que sair daqui entendendo, para você continuar uma igreja forte, edificada, Cristo tem que viver em mim e em você. Porque o Espírito Santo falou, profetiza a vida para eles. Profetiza a vida. Vida, ânimo, sonhos, desejo de viver, casamento. Quer construir, constrói. Quer realizar, realiza. Mas tudo isso dentro da sua possibilidade. Mas o maior de tudo, o maior de todo é o final agora. Porque aqui está o relato do versículo 11, nossos ossos se secaram e a nossa esperança morreu. Fomos totalmente exterminados. Agora no versículo 12, portanto, profetiza e diz-lhe, assim diz o Espírito de Deus, eu abrirei as vossas sepulturas, eu vos farei sair das vossas sepulturas e vos trarei a terra de Israel, ó povo meu. E enquanto eu vos abrir a sepultura e vos fizer sair, sabereis que eu sou o Senhor, ó povo meu. Agora lê o versículo 14 para encerrar. Espírito com letra maiúscula, agora é o Espírito Santo. Levanta sua mão assim. Fala, o Espírito de vida. Eu posso respirar, mas o Espírito Santo, o Senhor tem que entrar em mim. Fala, sopra sobre mim, Espírito Santo. Sopra sobre a minha vida, Espírito Santo. Sopra sobre a minha vida, Espírito Santo. Foi isso que aconteceu aqui, queridos. E porei em vós o meu Espírito, e vivereis. E vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse. Quem disse? O Senhor. Ainda bem que não foi o Joilson. O Senhor que disse, e cumpri isso, diz o Senhor. Mantém suas mãos levantadas. Se despoja agora de tudo. Fala para Deus, Senhor, eu estava indo para esse quadro, Senhor. Eu estava aqui dizendo, cheguei aqui dizendo que não tinha mais esperança. Que a esperança se havia ido. Senhor, eu estava vendo numa sepultura. Fala para Deus agora, irmão. Fala para Deus agora. Fala para Deus. Fala para Deus, Senhor. Senhor, me tira dessa sepultura. O pensamento que eu tenho de vós. Qual é o pensamento? O pensamento de vida, de paz. Se você quer o perdão dele, fala, Senhor, me perdoa, Senhor. Me perdoa, por que eu estou vivendo essa vida tão medíocre? Se você tem um livro paralelo, fora a Bíblia, que está te tirando de Deus, guarda esse livro, joga fora, some com esse livro, some com esses pensamentos. Se você fazia tempo que não percebia a presença doce do Espírito Santo, fala, Espírito Santo, volta.
Volta, porque eu estava me secando. Fala para Deus, se você está num relacionamento promíscuo, está fornicando no relacionamento, está em adultério, está traindo, corrige tua vida agora. Fala, Senhor, em nome de Jesus, dá o escape. Estou pondo minha casa a perder, estou pondo meu lar a perder, estou pondo minha família a perder. Está doente de alma, está depressivo, o mal do século. Estou fazendo terapia, estou gastando dinheirão, estou indo longe. O maior terapeuta, sem desrespeitar o profissional, sem desrespeitar a capacidade que Deus pode usar aqueles que se esmeram, estudam. Mas se tiver psicólogos aqui, usem a Bíblia para tratar as pessoas. Se tiver psiquiatra aqui, use a Bíblia para tratar as pessoas. Se você usa os dons que Deus deu para você, as suas habilidades, use a palavra de Deus, irmãos. Que paz você está vivendo hoje, nesta manhã? Você pensou que Deus esqueceu de você? Não é uma Copa do Mundo que vai nos alegrar. Quem nos alegra ainda é o Espírito Santo. Espírito Santo, vem sobre mim. Espírito Santo, vem sobre nós. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Sopra, devolve a vida, devolve o ânimo, o entusiasmo para esse meu irmão vivesse que não tinha mais prazer nem de levantar da cama, que não tinha prazer nem de comer, não tinha prazer nem de andar, não tinha prazer de fazer mais nada, não tinha prazer, estava querendo dar um fim em tudo. Ele te deu o ânimo e está te dando o Espírito dele. E você vai voltar a ler, a estudar. Você vai voltar a falar com o Senhor. Pai amoroso, obrigado por esses 34 anos. Que a igreja da Vila continue te glorificando, Senhor. Continue te honrando, Senhor. O pastor Gerson com sua equipe, que ele possa ser honrado aqui nesse lugar. Que acima de Deus, acima de Deus, só o Senhor, mas abaixo de Deus, usa o Gerson aqui, Senhor. Que é aquele que ouve e conduz o povo, que junta uma equipe, que trata a família, que se preocupa com aquele que está perto, com aquele que está distante, com aquele que vai chegar. Mantenha essas portas escancaradas, Senhor. Mantenha, Senhor, esse lugar de Betesda para curar pessoas. Nos levanta aqui nesta noite. O exército está ficando mais vigoroso aqui. Se o exército estava com medo de ir para a guerra, o Senhor levantou um exército poderoso nesta manhã. Poderoso, de pessoas que não têm ferramentas a mais do que o Espírito Santo. A maior ferramenta é o Espírito Santo. Ninguém pode vencer um exército que tem o Espírito Santo, porque quem tem o Espírito Santo comunica com Deus e obedece a sua voz e tem intimidade com Ele. Recebe a vida então. Recebe a vida de Cristo. Recebe a vida de Jesus. Recebe a vida. Profetiza pelo seu irmão e fala: você tem a vida agora. Você tem a vida. Você tem a vida. Profetiza. Você tem a vida. Profetiza para o outro. Você tem a vida.